Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Primeiro a rádio. Muito bem. A Renascença Multimédia apresentou esta quarta-feira 5 novidades nas suas grelhas de programação, da Renascença, da RFM e da Mega Hits. O grupo quer crescer no digital e no FM, investe em conteúdos inovadores e numa comunicação mais próxima com o ouvinte. Também do lado da informação, a disciplina em que a Renascença tem um nível de confiança muito elevado. Portanto, nós cá estaremos então para ajudar a este crescimento. A contribuir Modestamente, embora... De forma muito modesta. Modestamente. Muito bem. RTP, a consulta pública do contrato de concessão está no fim, acaba... Hoje estamos a gravar quinta-feira, acaba amanhã. Praticamente ninguém se pronunciou. Eu vi vagamente umas declarações, enfim, uma afirmação do Arós de Carvalho, enfim, que diz mais ou menos que se devia, a repartição de conteúdos pelo geral, que era mau, devia-se ficar pelos canais, e o ex-administrador Silva, como é que se chamava? Foi administrador de... Silva. Sim. Nuno Artur Silva. O grande administrador. Disse que, na opinião dele, a RTP devia investir mais nas áreas do digital, etc. Portanto, até ver, não vi ninguém a pronunciar-se substancialmente, o que me leva a crer que nada de muito espetacular irá acontecer. E revela um grande interesse em relação à RTP. Sim, a sociedade fala muito, O interesse, mas faz pouco, da não é? RTP morreu quando a história da publicidade morreu pois. também. Parece-me evidente que foi isso que aconteceu, não é? Tudo como de antes. Tudo como de antes, quartel-general em Abrantes. E em Abrantes. Pois, exatamente. Luís Marques. Sim, Já falámos disso. do contrato, não tem nada de particularmente relevante, o que é mais ou menos natural. Em relação à discussão pública, também não tenho nota de que tenha havido nenhum tipo de intervenção particularmente relevante. Mas agora o que interessa saber, pode ter havido contributos que nós não sabemos. Que não se conheçam, enfim, claro. Não se conhecem. Veremos o que é que vai final. resultar dos contributos que eventualmente tenha havido neste processo. Mas que não estou nada otimista, não. Acho que vai continuar tudo mesmo, como sempre. Bom, investigação SIC, publicada no final da semana passada. Ficámos a saber que Álvaro Sobrinho é um dos subscritores do World Opportunity Fund, que comprou a Global Media. Era, de resto, uma notícia também do DN e do JN. Com os resultados que se conhecem, comprou com os resultados que se conhecem. O tal e qual agora, no fundo, parece vir retaliar, parece uma retaliação, uma coisa razoavelmente estranha, não é? Sim, já não é a primeira vez que acontece. Há aqui uma senha do tal e qual relativamente ao grupo empresa, cujas motivações, embora não sejam conhecidas, podem ser percebidas, porque tanto quanto é possível perceber da gênese do tal e qual e de quem o está a financiar, há alguns interesses que são conflituantes com aquilo que é o grupo empresa, mas neste caso concreto foi algo que passa um bocadinho até daquilo que é racionalmente aceitável, porque a informação, a notícia, é uma notícia que já não é notícia, porque a participação, o título, enfim, trouxe aqui para não me enganar, o sobrinho, o sócio que Bolsonaro quer esconder. Ora, isto é completamente falso, na medida em que a participação do Álvaro Sobrinho no capital do Grupo Empresas já é conhecida há anos. Mais, o Álvaro Sobrinho já teve uma participação qualificada, ou seja, 3%. O que significa que essa participação tem que ser comunicada à CMVM e é de conhecimento dos órgãos sociais da empresa. Isso foi conhecido na altura. Neste momento, ele já vendeu uma parte dessa participação, não se sabe exatamente quanto, nem sequer sabe qual é a participação que ainda mantém abaixo dos 3%, porque isso não é de conhecimento da administração, nem dos órgãos sociais da empresa. Isto não é notícia, portanto, isso é apenas um pretexto para retaliar relativamente à notícia da semana passada do Expresso, que obviamente
coloca isto já não numa guerra de notícias, mas numa guerra de outro tipo de interesses, como é óbvio. Para além de que a notícia tem duas coisas que são absolutamente abjetas. A primeira é que é mentirosa, né? Tem coisas que são mentiras. Além daquela que eu já disse, há uma outra, portanto, essa eu acompanhei, eu estava lá, que há uma parte da notícia diz que o Pedro Norton, administrador, CEO na altura em que eu lá estava, quando ainda era CEO do Grupo Balsemão, chegou mesmo a encontrar-se com Álvaro Sobrinho para pedir ao empresário angolano que metesse mais dinheiro na empresa. Eu tenho 99,999% de certeza que esta reunião nunca aconteceu e que o Pedro Norton nunca fez isto. Portanto, isto é mentira, rigorosamente mentira. Portanto, esta notícia está cheia de mentiras, para além de que repesca questões da vida pessoal do Dr. Balsemão que são absolutamente inaceitáveis, não? Já foram faladas e já foram referidas. Para que recuperar agora, a propósito desta notícia, questões da vida familiar do Dr. Balsemão e da vida pessoal do Dr. Balsemão que são, enfim, que não são bonitas, claro, mas que já foram falidas. Porquê estar a falar nisto? Portanto, isto assume aqui questões pessoais e ataques pessoais que escondem interesses que são interesses que estão para além desta guerra. Provavelmente terão a ver com disputas futuras sobre aquilo que eles pensam que serão os despojos do Grupo Empresa, mas que já estão muito enganados que isso não vai ser exatamente assim. Mas tudo isto é lamentável, não é bom para a comunicação social, não é bom para os grupos de média, e estas pequenas vinganças do que o Tal e Qual de vez em quando se faz parte, também não dignifica o jornalismo. Sim, não adiantam. Mas há um acerto de contas aqui, nitidamente, também depois do trabalho que a SIC fez, em que visava, por um lado, o Zé Paulo Faf, sejamos objetivos, ligado diretamente ao Tal e Qual, ligava também o Luís Bernardo e, portanto, a resposta foi pesada, embora o Tal e Qual tem pouca circulação, não tem o mesmo peso, mas há aqui... Mas responder porquê? É mentira? Não estou a dizer que seja mentira, estou a dizer que são uma coisa é negar. Uma coisa é negar. Podiam ter negado a informação. Nem sei se isto não tem a ver com a média capital também, não é? Claro e com tem. As contas que Não, claro que tem, o Luís Bernardo tem a conta da média capital. Não é por acaso que, numa iniciativa bastante pouco frequente, que no dia anterior à saída do Tal e Qual, a CNN, e penso que a TV também, pôs no ar, um anúncio da capa. Mas quem é um dos grandes financiadores do Tal e Qual? Há vários financiadores, não é? Um deles é? Diz-se que eu não sou só compro... Diz-se que uma das pessoas que teve, não sei se lá meteu dinheiro, se não, mas teve alguma influência neste projeto foi o próprio Mário Ferreira. Não é preciso. Portanto, somar 2 mais 2. Há aqui uma guerra... Não é preciso. Mas é uma guerra só na suja. economia do futebol. Vamos lá ver. Contesta-se uma notícia dizendo que a notícia é mentira. Não é? A notícia do Expresso é mentira ou não é mentira? Ora, não foi desmentida a notícia. Não, eu só estava a tentar esclarecer quem nos ouve. Responder a uma notícia com este tipo de guerra suja não é bonito. Concordo contigo. Então, o que eu estava era a tentar explicar a quem nos está a ouvir e que porventura não entendesse que há aqui, apesar de tudo, uma guerra entre a SIC e a TVI. Mas não há guerra nenhuma da SIC com ninguém. Há uma guerra à SIC. Não, aqui uma coisa que é o seguinte, o Eduardo está a colocar isto num plano da guerra entre o Grupo Empresa e outros interesses. Não há nada. Não há nada. Há uma notícia que foi dada pelo Grupo Empresa. Pelo Expresso. Tu podes dizer, é mentira a notícia? O Álvaro Sobrinho não esteve por trás, portanto, do grupo que quis tomar conta da Global. Isso é mentira? Não é mentira, não foi desmentido. Não é? Sim, portanto, não. Então, se não é desmentido, então, aliás, eu devo dizer que o Álvaro Sobrinho... O que é mentira é que o Álvaro Sobrinho, que o Grupo Empresa e o Dr. Balsemão estivessem a esconder a ligação do Álvaro Sobrinho à empresa. Isso é que é mentira, porque isso é público. O Álvaro Sobrinho foi, aliás, diretor, foi dono de um jornal onde eu fui diretor e realmente nunca senti interferências especiais dele. Devo dizer isso. Portanto, se é um acionista como foi ali, como foi connosco, sem problema. Bom, deixa-me só dizer aqui, meter mais uma acha para esta fogueirita. O Dr. Marco Galinha, que também esteve envolvido nesta coisa, compra e sai, e é do fundo, depois não é do fundo, e agora compra ao fundo, essas trapalhadas todas que nós sabemos relativamente à Global Media.
apresentou-se no outro dia na CMTV como convidado de um programa de futebol porque é candidato à presidência do Benfica. Pois é. E disse uma coisa verdadeiramente extraordinária, que é o clube precisa de gestão. Gestão? O Global Media é um exemplo de gestão? Pois não sei. O senhor Marco Galinha tem toda a legitimidade para querer ser presidente sei lá, até da República, se quiser candidatar. Já vimos tantos candidatos e candidatas, protocandidatas, portanto, não me parece que isso seja ilegítimo defender-se. Não, mas o Benfica é um clube de águias, Eu- não é de lá bem, galinhas. achava muito bem para ter um galinha à frente do Benfica, era coisa, era Não, ironia, isso é um- era a suprema ironia, O Benfica e eu é só pagava, águias. eu pagava para ver isso. Eu também. Aliás, eu vou-me tornar sócio do Benfica transitoriamente só para Só para poder falar. ajudar Para ajudar nisso. Seria aceitável Porque- um Falcão, galinha, não. Pois, exato. Por Deus. Também acho que não é bom, mas pronto, isso. Cada Diga-se um, de passagem que cada um tem o nome que a tem. entrevista foi lamentável. Eu gostava só de Lamentável. Eu gostava de, já agora que estamos aqui a falar de pequenas Mas ainda bem que notícias conversa da área da comunicação, como todos sabemos, o doutor Luís Marques Mendes, hoje quinta-feira, Sim. vai apresentar a sua candidatura à presidência da República. Exato. Deixou no domingo de ser o grande comentador da SIC. E agora fala-se quem é que vai... Fala-se, não, já está decidido quem o vai substituir naquele espaço, que é o programa Guerra Fria, que, portanto, que ocupará aquele espaço. Entretanto, eu não gosto muito de alimentar boatos, mas eu penso que esta notícia, apesar de tudo, vale a pena dizer aqui alguma coisa, porque começou a circular pelos corredores da SIC que o grande candidato a curto, médio prazo, substituir e ocupar aquele espaço é Paulo Portas. Portanto, digamos que seria uma transferência Da TVI quase para a tipo SIC. futebol, não é? Quase tipo futebolística, saída da TVI para a SIC. Eu não tenho, quero aqui dizer que não tenho nenhuma confirmação disto, é só... muito menos com o próprio Paulo Portas, portanto estou só a fazer... É uma boa especulação, poderia fazer quer sentido. dizer, de facto começou a circular muito, mesmo pela SIC, pelos corredores da SIC, enfim, que agora pode ser apenas um desejo e não passar disso, ou, apesar de tudo, poder concretizar-se. Que seria para a SIC, digo eu agora, minha opinião pessoal, excelente. Para a SIC seria muito Era bom, uma mais-valia. para a TVI bom nem recurso. tanto, mas seria um excelente recurso para substituir. Bom, e também já agora também seria bom para o Dr. Paulo Portas, não? Claro que sim. Claro que Ficava com uma também. visibilidade que não tem na TV, apesar de tudo. Não é? Portanto, o jornal da SIC do domingo é um dos programas mais vistos da semana, inclusive. Não é? Ter 1 milhão de espectadores, como 1 milhão e tal, chegou a ter 1 milhão e 200 mil, ou até mais. O Marcos Mendes ter 1 milhão e 200 mil espectadores, portanto, é bastante melhor do que E aquilo tem que a ele tem. apresentadora a puxar também, que Sim, tem, é claro. excelente, é claro que é excelente. Tem outro drive, isso não há dúvida. Mas pronto, como disse, se for com for todas Fica assim- uma especulaçãozinha. com de todas vez em as quando, reservas. também não fica Sim, não faz mal a ninguém. Bem, o que se sabe é que especulação no por dia, não no sabe próximo bem o que domingo fazer. será a Guerra Fria, não é? Sim. Relativamente ao... E não sei se depois da Guerra Fria há de acabar, não é? Sim. Mais tarde ou mais cedo acabará. Se acabar a guerra, acaba a Guerra Fria. Essa até é uma guerra quente, mas Não bastante sei, quente, infelizmente. não sei se nessa altura o Nuno Rogério não será também um candidato a esse lugar, a esse espaço horário. Isso é uma especulação minha, não é? Sim, pode ser uma possibilidade também. Ele Bom, tem boas audiências, tem bom registro, é uma hipótese. Agora do Paulo Portas não ouvi, mas na verdade é esta. Nós neste momento o cenário mediático em Portugal, sobretudo nas televisões, é de transferências. Nós, portanto, temos que andar a fazer zapping, não é? Ou quando fazemos zapping, portanto, começamos a já não percebemos bem que canal são, e de vez em repente há um indivíduo, Sim. alguém que está na SIC, Estava de manhã depois no num dia a seguir sítio. já está na TVI, ou na CNN, Exato. ou no Now, e depois está no Now, no dia a seguir já está na SIC. Enfim, portanto, nós temos que ter uma bússola para perceber onde é que em que canal é que estamos, para tantas são as mudanças das caras. Recomenda-se uns apontamentos. Recomenda-se ver televisão com os apontamentos. Este passou para aquele. Não, devia haver passou uma coisa para de registro de transferências, como há nas televisões, não é? Aquelas coisas das transferências, não é? Sim, no O mercado. jogador vai para aqui, então também para as televisões. Bom, Carla Sofia Gascon, candidata ou nomeada para o Oscar de melhor atriz, está neste momento num processo complicadíssimo porque está
a ser objeto de um movimento de ódio, porque terá feito declarações racistas lá atrás, que alguém foi pesquisar e levantar na Rede X. Ela diz ainda: não parei de receber ódio, ameaças de morte, insultos, não vi ninguém a lado nenhum a defender-me. Este é o nosso tempo, não é? Este é o nosso tempo. É claramente o nosso tempo. É uma história paradigmática dos tempos em que vivemos. Ela é um transexual, ela fez a mudança de sexo aos 48 anos e está indicada para o Oscar pelo desempenho no filme Emília Pérez, onde ela faz transexual. Portanto, a personagem que ela desempenha é a personagem de um barão da droga que é um transexual. E o desempenho é de facto excelente. Ela é uma excelente atriz e poderia eventualmente ganhar o Oscar. Não vai ganhar, como é evidente, nem se sabe se ela vai à entrega dos Oscars, porque já foi convidada, já está nomeada e está convidada, e não será difícil desconvidá-la, mas tudo será feito para isso. Agora, o que ela está a passar é extraordinário pelo seguinte: apesar dela ter pedido desculpa, se ter arrependimentos, essas coisas todas, sentimentos cristãos que hoje em dia já não estão tanto em voga, como sabemos, a questão do perdão já não existe, né, para este tipo de comportamentos. O que está a passar com ela é extraordinário, porque a Netflix, que é quem, portanto, financiou o filme, e o filme é da Netflix, apagou o nome dela de todos os cartazes promocionais e dos anúncios. Foi desconvidada para o ciclo de apresentações do filme que decorreria a semana passada, vai decorrer a semana que vem nos Estados Unidos. Toda a promoção do filme vai ser sem referência tanto à atriz principal, que é a Carla, que é ela. Todas as despesas que a Netflix, portanto, iria pagar para as coisas, acabou, não recebeu nem mais um tostão. Para além daquilo que tu já referiste, as ameaças de morte, os insultos, as mensagens de ódio. Temos aqui, portanto, de facto, num tempo em que alguma intolerância relativamente a comportamentos que saem do padrão habitual, mesmo que seja no passado, e que o passado possa ser reconhecido pelo próprio, tanto como um passado, no caso concreto, que implica algum arrependimento do comportamento. O arrependimento não é hoje em dia, nestas áreas, portanto, não é aceito. Não é? Ela já pediu desculpa várias vezes e não me aceitam isso. É estranho, também é um outro tipo de intolerância. Sim, sendo que o que ela disse também, é evidente que o que ela disse foi dizer que o George Floyd, que portanto, foi vítima de facto de uma ação racista, era também um drogado, foi infeliz, mas depois o que ela disse a seguir também não é assim também coisas tão estranhas assim. O que ela escreveu, segundo o que se sabe, é que o uso da burca é uma coisa nojenta. Sim, isto pode ofender para os muçulmanos, mas que a mim também me choca, continua-me a chocar o uso da burca, não é? Claro. Como cidadão, e tenho que o afirmar, não é? Tenho que afirmar. Síria com a mulher dizer que a cerimónia dos Oscars de 2021 foi um festival afro-coreano não é assim uma coisa também tão escandalosa. Enfim, mas hoje em dia não se pode dizer nada. É terrível. Isso, há marcas e há organizações que estão criadas para um determinado tipo de situações e não há nada a fazer. Não, estão a pesquisar o passado, o que é que fizeram há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos. O que é que disseram? O próprio Festival da Eurovisão é um sintoma, aliás, muito interessante do ponto de vista destas novas tendências, não é? Sim, é verdade. E mais não digo. Eu não tenho muito a acrescentar. Isto é como o Luís Marcos já disse, isto é obviamente um sinal dos tempos, dos nossos tempos. Um mau sinal, não é, pelos vistos. Eu não tenho aqui nenhum argumento para defender ou para atacar a atriz. O que me parece é que, de facto, se fosse noutro tipo de situação, ela naturalmente já tinha sido mais que desculpada, claro, se tivesse insultado naturalmente outro tipo de grupos, naturalmente já teria sido grupos sociais, já teria sido desculpada. Quando entramos nesta questão em que tudo aquilo que se diz que não seja dentro daqueles parâmetros concebidos pela chamada cultura woke, não é? Por esta cultura, sim, por esta nova padrão, cultura. Eu chamo-lhe cultura, desculpem, entre aspas. Sim, tudo isto agora é completamente proibido, não é?
todos nós, em questão de racismo, eu não vou aqui de convivência entre raças diferentes, entre etnias diferentes, aquilo que quisermos, a nossa experiência de Angola é muito significativa, a do Rui e a minha, não é? Em que quando éramos jovens e quando éramos novos não tínhamos nenhum complexo, nem nós, nem pessoas com negros, não é? Nem negros tinham nenhum complexo em assumir a sua cor de pele. E brincávamos uns com os outros sobre isso. Portanto, isto é completamente verdade, e o Rui sabe isto tão bem como eu. Dúvida, sem dúvida. O que é certo é que as coisas foram evoluindo de tal maneira que hoje eu próprio teria dificuldade em brincar. Bem, com os meus amigos brinco, como é evidente. Não é? Com esse não há problema. Mas brincar como brincávamos, não é? Não é possível. Isso não é possível, deixou de ser possível. E o que é uma tendência completamente fora, até desumana, porque o contacto entre as pessoas é um contacto franco. Sim, não se aceitar o arrependimento. O facto de eu dizer que uma pessoa... Não é? O facto que é uma coisa tão nossa, tão... O facto de eu dizer que um cristão é negro não lhe é muda a cor, não é? Quer dizer, a cor de pele dele é aquela cor de pele. Qual é o drama? Assim como a cor de pele branca é a cor de pele branca. Qual é o drama disto, não é? Mas se aparece alguém, e como aparece todos os dias, a dizer que o Trump é fascista... Bem, nós não gostamos do Trump, achamos todas que a figura não é uma figura recomendável, mas está longe de de se dizer desde já que é um fascista, não é? Mas são aplaudidas, não é? Sim, certo. Sim, claro. Depende exatamente do registro. Eu tinha aqui, Luís, não sei, tu tinhas ali uma declaração para fazer sobre a visão. Guardei para para o final, ok. para a parte então já final, lá para os iremos. enigmas. Eu queria só assinalar aqui os 40 anos do Cristiano Ronaldo, que a foto dele fez o pleno das capas dos jornais portugueses. O dia a imprensa internacional, aliás. E a imprensa internacional, o L'Equipe tem uma capa brutal com um título que é inclassable, inclassificável. Sim. E de facto é inclassificável, e depois tem um pormenor gráfico interessante que tem o set ao contrário a fazer dele, é muito engraçado. Mas vocês viram a entrevista dele? Eu vi a entrevista dele. Aquilo é o Ronaldo, não é? Sim. Não é? Alguém que tem uma autoestima que justifica tudo aquilo que ele é. Não é? Eu sou o melhor do mundo. Eu sou o melhor de sempre. Alguém que diz isto é alguém que merece todo o nosso respeito, não é? Porque ele quer dizer... Mas o que eu acho fantástico é que ele justificou. Não, que justificou. Ele disse, eu marco golos de cabeça, eu marco golos a correr, eu marco... É impressionante, de facto, e é verdade. Tudo aquilo que ele diz é verdade. Agora, é sempre... Que é o mais completo. Ele diz que é o mais completo. Mas há uns charlatões, não é? Que dizem agora, isso, que é dos melhores de sempre, mas ele tem razões para dizer isso. E ele diz convictamente. E isso é que é admirável nele. E há outra coisa fantástica, que tem trabalhado para isso. Sim, exatamente. Ele é um trabalhador infatigável. Temos outra coisa fantástica, finalmente temos uma marca mundial. Não é só o Mateus Rosé, não é? Já temos uma coisa mais conhecida que o Mateus Rosé. Exato. Depois ele diz outra coisa também extraordinária. Eu estive no jogo, esse ninguém me tira. No jogo com o Manchester United, da estreia dele. Eu estava lá em Alvalade a ver o jogo. Da estreia internacional, porque não é a estreia do Ronaldo. Não, no Sporting ele já tinha jogado, mas num jogo internacional, acho que foi a sua primeira. Com o Manchester? United. Foi logo andando, ele entrou e destruiu a defesa toda do Manchester. Exatamente. Entretanto, ele diz uma coisa extraordinária: porque é que eu quero ser diretor desportivo depois de acabar a carreira de futebolista? Eu quero ser dono ou CEO, porquê? Se eu posso ser dono de um clube, eu não vou ter um clube, vou ter vários clubes. Pronto. E portanto ficámos todos conversados relativamente a essa questão. Conversados também aqui, porque mais uma vez a Operação Tutti Frutti veio revelar mais uma rapaziada que não sabe estar, não é para dizer o mínimo. Rapaziada que não sabe estar. Eu acho que a Operação Tutti Frutti revela um conjunto de circunstâncias que envolvem a política ao nível autárquico e a outros níveis, não é? Mas aqui basicamente ao nível autárquico. E há aqui dois aspectos. Uma coisa é uma espécie de tráfico de influências entre dois partidos, e outra coisa é acertos ao nível de contratos, não é? O que eu acho mais curioso é que, até ver, há aqui uma circunstância nova que é... há deputados, no caso do PSD, há quem seja deputado e tenha deixado a função de deputado, mas que não deixa as funções
de liderança política do partido, nem a autárquica. E eu isso acho inimaginável, porque ou serve para tudo ou não serve para nada, não é? Quer dizer, não faz sentido. A Operação Tutti Frutti, já agora faz-me lembrar também que o Ministério Público também nunca mais disse nada sobre outra coisa, que é os assessores fantasma que havia e tal, lá pela Assembleia, e também havia, pelos vistos, no Bloco de Esquerda, também havia um assessor fantasma que andava por todo o lado, era pago de todo o lado, menos para a Assembleia. E, portanto, quer dizer, nós temos aqui, dentro destes aspectos políticos, casos muito, muito estranhos que não são convenientes, sobretudo numa altura de autarquias, não é? Isto não ajuda, de eleições não ajuda autárquicas. Pois, nas próximas eleições. Mais uma vez, isto também é sinal dos tempos, não é? O problema, eu acho que o problema começa logo nas chamadas juventudes partidárias, pelo menos dos grandes partidos. Eu não sei, sinceramente, o que é que se aprende naquelas juventudes partidárias a não ser isto, não é? A não ser como é que nós nos vamos aproveitar os truques. como é que nós nos vamos aproveitar da política a nosso favor. Sinceramente, eu posso estar a ser, e estou certamente a ser um bocadinho injusto, porque obviamente não acredito que 100% das pessoas que vão para a política só pensem em si próprias, mas o que é certo é que uma boa parte é o que acontece, não é? E nós estamos a ver isso tudo. Este é mais um exemplo dos muitos que têm acontecido e que só ataca a democracia e só favorece partidos como o Chega, que, bem, enfim, eles também não podem falar muito. Esta semana não correu bem. Esta semana também não. Mas o problema é aquilo que passa para fora. O problema é o discurso, não é? Que é a história dos políticos são isto, como se eles não fossem políticos. Os políticos são isto, os políticos são aquilo. Claro que agora estão a levar com todas as fragilidades da própria composição daquele grupo parlamentar. Pelos vistos, é o que se sabe, não é? Quer dizer, uma boa porcentagem daquele pessoal, uma boa não, mas quanto é que era? 20%, não era? Daquelas pessoas já tinham tido problemas com a justiça e eles vão aparecendo. Quando se fez esse estudo, acho que ainda não havia o senhor das malas e nem sei se já havia este senhor acusado de Municipal. Este é vereador, não é deputado municipal. Não é deputado da Assembleia da República, mas o que é certo é que, de facto, o partido também não pode, ou faz uma limpeza antes de fazer limpar Portugal como eles anunciam, talvez seja melhor limpar o próprio partido. Aspirar o partido e depois, então, arvorarem-se em senhores da limpeza do país, não é? Mas 8 anos é muito tempo, não é? 8 anos é muito tempo para, aqui uma ilusão, reduzir uma acusação. Que isto permite refletir sobre 3 ou 4 pontos que vale a pena acentuar. Primeiro, muito rapidamente, degradação do regime. A sensação de que a corrupção está instalada no sistema. Que só nas últimas semanas tivemos o caso, este caso, dos 60 pessoas que foram implicadas e acusadas. Depois tivemos o caso das malas. Tivemos o caso do Nuno Pardal Ribeiro, que é este indivíduo agora do Chega. Dos dois do Chega, mais o secretário de Estado, portanto, o Hernani Dias. Ou seja, isto, todos os dias ou todas as semanas temos casos. Ou seja, depois admiram-se para que venha alguém como o Almirante, portanto, e tenha aparentemente o apoio mais ou menos generalizado que começa a ter. Depois admiram-se disso. Em relação ao caso do Tutti Frutti, 3 reflexões muito rápidas. Primeiro, como é que dirigentes políticos, tanto que estavam implicados há 8 anos neste processo, estiveram nas listas para a Câmara de Lisboa e inclusive para deputados, que são neste momento, alguns já se demitiram, mas são. Como é que sabia? Como é que é possível tanto correr? Isso mostra para o peso que estes manobradores, estes intriguistas, estes donos do aparelho têm dentro dos aparelhos. Portanto, isso mostra o poder disso. Os partidos estão reféns desta gente, senão eles não eram para tanto deputados. Depois, como é que esta nova geração de políticos, que estão todos jovens com 30 anos, 40 anos, que nós poderíamos pensar lá atrás, que vinham regenerar a política, vinham trazer valores éticos e morais à política, são piores que os outros. Como é que é possível? Gente formada, gente licenciada, gente que vem com outras, de outros tempos, e afinal os outros tempos são piores que os velhos tempos. E por último, e aqui, portanto, uma questão para a justiça, como é que é possível
que o Duarte Cordeiro tenha estado arguido durante tanto tempo e nunca tenha sido ouvido. Nunca tenha sido ouvido. Como é que é possível isto? Não consigo perceber a justiça e não consigo perceber como é que, e tu já referiste isso, Rui, um processo destes se arrasta durante 8 anos e depois como é que há pessoas que são arguidas e não são ouvidas? Exato. Há um ponto, inexplicável. Há um ponto que finalmente... Fernando Medina também ficou de fora. Mas não sei se foi ouvido, senão, porque isso não sei, não é? Sim, mas também o Duarte Cordeiro diz que não foi ouvido. Mas Não, mesmo aqueles que são envolvidos e potencialmente acusados, há um ponto que é bom agora. É que pelo menos podem vir-se defender. Claro. Porque também deixar uma pessoa num anátema de sim, coisa... em banho-maria, no fundo, em não é? banho-maria ali... E isso, a justiça portuguesa é especialista nisso, não é? Bom, Mas é verdade, é verdade. Mas aqui é um ponto que eu quero referir. O Duarte Cordeiro não é candidato à Câmara de Lisboa Por causa disso. por iniciativa dele. Sim, exatamente. Mas os aparelhos partidários colocaram pessoas que eram suspeitas nas listas e eles são deputados e são deputados à Assembleia da República e municipais. E um deles era, penso que era o número 2 da Câmara de Lisboa, ou 3, ou número 2 ou 3. Bom, nós estamos aqui com um tempo que reservamos para as sondagens. Até janeiro de 2026 vamos ter sondagens regulares em relação às autárquicas de setembro e às presidenciais de janeiro, além, claro, das avaliações frequentes do desempenho do governo e das oposições, e se calhar, porque as autárquicas estão a ser submergidas rapidamente pelas presidenciais, eu sugeria que começássemos pelas presidenciais e, pegando uma coisa que tu estavas a dizer há bocado, Luís Marques, fica aqui expressa esta vantagem do Gouveia e Melo, fica aqui expressa nesta necessidade de pôr o país na ordem, não é? Claro. Que era uma coisa que, de resto, o Pacheco Pereira referiu lá naquele programa, como é que se chama? Agora não me lembro o nome, já Princípio mudou. da incerteza. O princípio da incerteza, não é? Em que disse uma coisa extraordinária, que era, e a interpretação que eu fiz disso, que a Cristina Ferreira podia ser candidata à presidência da República porque era a única que se podia opor ao Almirante. A interpretação que eu fiz, que é que a avaliação que ele faz dos candidatos que já se perfilaram, Marcos Mendes e os putativos do Partido Socialista, é que são fracos, não são suficientemente fortes para ganharem ao Gouveia e Melo. E só uma pessoa como a Cristina Ferreira... Não tem reconhecimento público, portanto, não tem popularidade. Não, o que ele acha é que pessoas dentro dos aparelhos partidários tradicionais que Sim. não têm hipótese nenhuma em relação a alguém que está completamente fora do aparelho. E pode ter razão. Não é? E eu acho que tem razão. Porque ele diz que a ideia que vai valer é pôr o país na ordem. Pois. Que é uma coisa extraordinária, não é? Mas eu acho que o Almirante é um fenómeno bastante português, não é? Para já é um Almirante, nós já tivemos um e viu o que se deu. Depois temos outra coisa curiosa que é o baronato eu não vou dizer de negócios, mas uma espécie de... Há aqui uns barões que começam a aparecer, a apoiar o Almirante e tal, que são pessoas que tiveram ligados a questões de defesa, etc. Estás a falar do Ângelo Correia, não é? Ângelo Correia, um antigo bem, embaixador, o Isaltino, enfim, aqui está-se a criar uma coisa. E eu diria que amanhã o Almirante é eleito e depois forma-se um PRD. Portanto, só falta isso, quer dizer, falta-me ver o Almirante a fazer de ienes e alguém a criar um PRD qualquer. Portanto, de maneira que é um caminho estreito. Mas o que é que significa? Tu não tens razão em dizer que isto é um fenómeno português, porque não é um fenómeno português. Não, eu estou a dizer português no sentido que é um déjà vu. Tu tens neste momento uma emergência. Não é só em Portugal. A começar pelo Trump, não é? O Trump não é um candidato partidário. Tens toda a razão. É um candidato partidário. O Macron foi fora dos partidos, criou o seu partido depois. Deixa-me só Portanto, essa emergência de candidatos fora do sistema, aproveitando o descrédito do sistema partidário, está a emergir um pouco em todo lado. Pois, ok. Só para esclarecer, eu estou-me a referir a um déjà vu no sentido do IENS e do PRD. Só me falta ver depois o Almirante a criar um partido. Isso não sei. Isso não podemos antecipar. Eduardo, o problema, eu acho até... Isso não fica descansado. Eu acho até que as pessoas... Eu acho até outra coisa.
que as pessoas, olhando para o exemplo que o general Yanes é hoje como referência Claro, da democracia portuguesa, isso isso até vai uma vantagem ajudar, para o Almirante. isso Claro. vai ajudar e de que maneira o A criar Almirante. sim, sim. Não é criar, não sei se o homem quer criar partidos. O homem ainda nem sequer se O PRD apresentou. viu-se o que deu. Mas, mas tu não do podes núcleo antecipar, de mas, apoiantes e anistas, sim, mas tu o não podes antecipar tempo é outro. tu não podes O tempo é antecipar o outro. que é que vai Pois, acontecer. está Não bem, podes mas eu antecipar. não estou a Tu dizer tens que que não analisar estou a o que é que está antecipar. agora. E o que está agora é uma figura que aparece fora do sistema, fora dos partidos, a congregar toda a insatisfação que há sobre o sistema. Portanto, ou seja, isso coloca-nos problemas sobre o que é que temos. Não é? Quer o que temos, o sistema que temos atualmente e os líderes políticos, tanto que esse sistema está a gerar. Portanto, isso é que nós temos que nos questionar. Sim, não é? mas Há uma Mas é das verdade. sonda- há uma- E a verdade é que tu tens- eu aceito isso quando e tu acho tens- que vai correr mal. Quando tu tens, isso não só sei. isso que eu estou Há a aqui uma dizer. coisa interessante. Também, agora, Como quando o Trump vai de uma correr das mal. Quando tu tens sondagens- os Ângeles Correias e coisa, a colarem-se, tu percebes tanto que a onda está aí. Pronto, Para onde é que então está a ir a isso que eu onda, digo. não é? E eu acho a onda, enfim... Não, e há outra, não é a minha. outra situação interessante. Bem, estas sondagens valem o que valem neste momento, mas o que é certo é que há uma sondagem que coloca o André Ventura como segundo classificado. Isto é de segunda como o volta. homem. Pá, ainda ontem o Isaltino Moraes. Pá, Eu acho que ainda é mais, quer dizer, é bastante assustador, não é? Do ponto de vista. Então, está-me a dar razão. E muito mais que assustador. Não, é revelador. É revelador, O pá. problema é que, naturalmente, Mas, ninguém ó, mas acredita nos candidatos partidários. Não é? Às tantas ninguém acredita neles. Acham que é mais um que está aí. Não é? É alguém que não vai mudar nada. Percebem? Eu acho que é isto Mas que as pessoas interpretam. Só isto. acharmos que Portugal chegou a um ponto em que precisa de uma situação... Nós precisamos de reformas ao nível dos órgãos democráticos, da consensualização e do diálogo. Não precisamos Sim, mas de vir atenção, um almirante agora... Mas porquê é que Enfim, tu achas que o almirante é fora do... Porque essas formas não existem hoje em dia. Mas porquê é Essas que o almirante há de andam estar a fora ser do prometidas há quadro 20 ou 30 anos. democrático? Não Parece? existem. Não, Estás à espera do quê? não o parece. problema é o que é que tu pensas, tu, cidadão comum, razoavelmente informado, e quando ouves a Ana Gomes classificar o Vitorino como Lobista. um lobista e chamar-lhe espertalhufo, ou espertalhuço, que era uma expressão muito engraçada que eu nunca tinha ouvido. Espertalhuço. Ela que é um modelo de transparência. Não é? Percebes? Mas quando tu vês isto, Logo e vês o ela. Partido Socialista que tinha uma comissão política convocada para este sábado Depois desconvocou. e que já não vão discutir não, o que era para candidato. discutir Então não há candidato, não podem discutir Claro o candidato. claro que não, é? então, mas já sabia antes que Mais não havia. valia- mais Já valia sabia antes terem que o não havia, racional não é? de dizerem E, portanto, que quando as quando pessoas houver veem candidatos, isto, nós quando as pessoas veem decidimos. isto, provavelmente dizem, eu já dei para esse peditório, quero agora resolver alguma coisa com alguém que venha do outro lado. Seja como... Mas estes casos da mala, tutti frutti, mais o gajo deste indivíduo aqui, o Nuno Pardal, um grande Pardal, mais não sei, bem, isso beneficia quem? Beneficia quem? Beneficia um candidato fora do sistema. Claro. Não, ainda óbvio. por cima Seja o com- almirante ou seja tanto um gato das botas, ou seja um Pato Ronaldo. E Seja quem tem, for. e tem castigado o Ventura, porque há uma sondagem, destas sondagens que saíram esta semana todas, que o grau de rejeição do Ventura é o maior de todos, não é? Mas é normal 70%, porque não é? ele congrega muitos fãs diretos e uma grande oposição. muito, sim. Mesmo assim tem pá, aí 20% de incondicionais, não é? Muito bom, muito bom. Não, foi 15%. Não? Sim, mas de toda a maneira, Marcos Mendes apresenta a sua candidatura. Mas é só para dizer, Hoje. ontem, Hoje, quinta-feira. Hoje é quinta-feira, foi ontem, Daqui a quarta-feira. bocado. Sim, daqui a bocado. Mas eu estava-me a referir à entrevista ontem do Isaltino Moraes na RTP, onde ele garantiu que o Almirante ganha a primeira volta. Que ganha a primeira volta. Ganha a primeira volta. Eu também não... E parece que há mais quem pensa isso. aliás. Com os Depende de quantos candidatos... forem, depende de quantos forem. Não é? Pois, quantos mais forem, melhor. O que eu acho é... Também não rejeito totalmente essa hipótese. Quer dizer, com os candidatos que nós temos vindo a assistir, com este Pode tipo acontecer. de candidatos... Pode acontecer. E vamos ver quem é que Não lhe faz tenho- a campanha, como é que ele faz, Pois, como é exato, que isto exato. vai jogar muito. Até a agora campanha. parece ter uma boa equipa, não é? Até Pois, agora, pois, por aquilo que ele tem feito. Pelo menos barões e baronetes não lhe faltam. Bom, Eu penso que ele vai começar a intervenção cívica muito rapidamente, Sim. nas próximas semanas. bom, nós tínhamos aqui também uma conversa para fazermos sobre o Donald Trump, sobretudo para estas últimas declarações na recepção a Netanyahu,
sobre a faixa de Gaza, mas isso é um tema que vai Sim, ser recorrente, poderemos deixar para a semana. Nós, para a semana ele já está noutro sítio qualquer, na para a Patagónia, semana vai já, contar sim, da Patagónia também, Exatamente. já que és agronómio vai vir para Os os dois grandes lados, os dois enigmas, polos. os grandes enigmas e outras Ainda histórias ocupa já a os seguir. Açores, não é? Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Eu queria começar, não será bem um enigma, se bem que haja aqui alguma perplexidade no bom sentido. Eu queria saudar e queria falar da equipa de jornalistas que continua a fazer a Visão e os produtos que a Visão, que a marca tem publicado, por exemplo, a Visão História, que também saiu recentemente. Nós sabemos os grandes problemas que aquele grupo atravessa. Eu não sei exatamente se eles estão a receber ordenado ou uma parte do ordenado, portanto, como é que eles estão a trabalhar, mas o que é certo é que é de saudar a equipa dirigida pelo Rui Tavares Guedes, toda aquela equipa de jornalistas que está ali a fazer a sua função, obviamente a defender o seu posto de trabalho, mas a defender, sobretudo, o jornalismo, porque continuam a produzir revistas de excelente qualidade. Muito bem, a Caixa Nacional de Pensões tem um déficit absurdo que se arrisca a contaminar a saúde da Segurança Social. A ideia de desatar a discutir publicamente o tema em ano de eleições só pode refletir a ausência de um módico de bom senso. Sobretudo para quem teve o ónus, que se conhece com os reformados, só pode ser mesmo loucura. A Segurança Social precisa de atenção e vigilância? Claro que precisa. A Caixa Nacional de Pensões paga mais em prestações do que recebe em contribuições? É verdade. 10 meses depois de chegar ao governo, o PSD não encontra nada mais urgente do que inquietar os reformados? Isso é de comum particularidade. A Caixa Nacional de Pensões, portanto, desde 2005, já não aceita novos, não é? Caixa Geral de Apresentações. Caixa Geral de Apresentações. Passaram todos para o regime geral, mas os encargos continuam a subir, porque as pessoas vão se reformando. Portanto, ou seja, não têm receitas adicionais, mas têm sempre custos adicionais. Deixa-me agora então passar ao meu. Um enigma que resulta de uma perplexidade. Neste momento há um movimento de saída do X, não é? da rede X, do antigo Twitter, o Le Monde, o La Vanguardia, do Guardian, também algumas instituições em Portugal, penso que o Banco de Portugal saíram. E depois nós olhamos para algumas outras pessoas e entidades muito críticas do Sr. Musk e do X e de tudo o que ele representa, mas a verdade é que continuam lá. E estou-me a referir a nível internacional ao Barack Obama e a nível nacional à senhora Catarina Martins e à senhora Mariana Mortágua, que continuam ativamente tanto no X, portanto, ou seja... amigas do Elon Musk. Musk. Eu, quanto a mim, o caso é diferente. Se bem se lembram, as barragens não se cobra IMI às barragens. É um problema que anda aí com as finanças para cima e para baixo, e há anos que não se cobra esse IMI. Mas há um grupo de trabalho que foi constituído e que está a pensar cobrar IMI aos painéis solares dos cidadãos que colocarem no teto dos prédios. Enfim, é absolutamente fabuloso não cobrar às barragens e pensar... Mas eu acho que a EDP foi condenada a pagar. Foi condenada a mas pagar. não pagou. Já pagou alguma coisa, não pagou tudo. Há de pagar. Não, mas é extraordinário, mas a dos painéis solares é notável. Temos isso não vai para a frente. Não sei, mas, Luís, taxas e taxinhas. Já vimos tanta coisa. Esta semana aqui não é bem um imóvel, não é? Não, vamos ver. O painel solar não é imóvel. Por natureza é móvel, pode-se tirar, não é? O imóvel não é. Pode-se tirar do telhado e depois olha lá, está um bom argumento para não Bom, nós estamos no final do programa. Queria só deixar aqui o registro, a nota da morte de Aga Khan, aos 88 anos, em Lisboa. Não sei se algum de vocês se cruzou com ele ao longo do tempo, ou até do ponto de vista jornalístico, mas era um senhor importante, não é?
Tenho a ideia de nos anos 80, o Dr. Francisco Balsemão ter contribuído muito na sua atividade para o aproximar de Portugal e foi relevante e a presença da instituição em Portugal é uma coisa que nos honra. E é um descendente direto do profeta, atenção. Exatamente. Exatamente. E agora já nomeou o filho mais velho. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.